O tema dessa série é Jesus por Ele mesmo. Algumas passagens em que Jesus se define, em que Ele diz quem Ele é, eu sou. E nós estamos estudando sobre a primeira afirmação que Jesus fez acerca da sua identidade, quando Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu queria ler João capítulo 6, a partir do versículo 31. João 6,31 diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas vos disse que também vós me viste. E contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu a darei a vida pela vida do mundo. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a leitura aqui da tua palavra, a exposição, que o teu Espírito Santo fale conosco e ministre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O contexto em que se deu essa passagem, essa discussão de Jesus com os judeus, ele aconteceu logo em seguida a multiplicação, aquele milagre que Jesus multiplicou pães e peixes e deu de comer à multidão. Então, essa coisa do pão, ela estava bem fresca na cabeça das pessoas. Jesus tinha acabado de dar pão a milhares de pessoas. E Jesus faz uma afirmação que eu acredito que é exatamente para tentar trazer a verdade principal. Quando ele diz, eu sou o pão da vida. Para que as pessoas começassem a entender que a função dele, o propósito dele, não era simplesmente dar o pão físico, suprir as necessidades. Mas havia algo mais em Jesus do que simplesmente realizar o milagre, do que dar o pão. E aí ele se colocou como sendo ele mesmo o pão da vida. E disse que aquele que nele crê tem a vida
eterna. E o povo já estava começando a associar a Cristo a uma figura de um profeta que Moisés disse lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15 em diante, quando ele diz que no futuro haveria de vir alguém que faria grandes coisas, um profeta enviado por Deus. E aí, quando Jesus ele multiplica pães, aí o povo olha e diz, olha, Moisés nos deu o maná no deserto. E agora vem esse Jesus e agora está nos dando pão. Será se ele é esse profeta que Moisés profetizou que haveria de vir? E Jesus aproveita esse momento exatamente para se revelar como o pão da vida. Como aquele que dava não apenas o alimento físico, não apenas supria a necessidade física, mas especialmente a necessidade espiritual. Dentro desse contexto, fica a pergunta, o que é que Jesus como pão da vida pode me ensinar nesse texto? Primeiro, Jesus como pão da vida, ele precisa ter a sua identidade compreendida por nós. Em outras palavras, eu preciso entender quem é Jesus. No versículo 33, ele diz o seguinte, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Bom, se o pão que desce do céu dá vida ao mundo, então, Senhor, como é que a gente faz para ter sempre desse pão? O Senhor pode nos dar sempre desse pão? E no versículo 41 diz, murmuravam, pois, os judeus, porque ele dissera que ele era o pão que desceu do céu, porque eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz que desceu do céu? Eu quero que você entenda o seguinte, não será possível nós desfrutarmos daquilo que Jesus fez por nós, da obra de Jesus por nós. Não será possível nós desfrutarmos dos benefícios do que Cristo realizou nessa terra por nós, se nós não compreendermos corretamente a sua identidade. Muitos olham para Jesus como um profeta, como uma pessoa do bem, alguém que pregou o amor, que pregou a bondade, que pregou a fraternidade entre os homens. O Espiritismo diz que Jesus era um iluminado. A sociologia diz que Jesus foi um grande líder que surgiu na Palestina e que influenciou muitos na época e ainda que continua influenciando hoje. Quando você olha, existem muitas visões acerca de Jesus. Mas se nós não entendermos quem de fato é Jesus, nós não nos beneficiaremos da sua obra, que foi de nos dar a vida eterna. Jesus fez milagre? Fez. Jesus multiplicou pães e peixes? Multiplicou. Jesus curou enfermos? Curou. Jesus ressuscitou mortos? Ressuscitou. Jesus foi solidário? Foi. Mas tudo isso que Jesus fez não é o cerne, não é o principal daquilo que ele veio fazer nessa terra. Então eu posso ter um olhar sobre Cristo, que esse olhar sobre Cristo que eu tenho, se não for o olhar correto, se eu não compreender a verdadeira identidade dele, Jesus vai ser para mim apenas como alguém bom, alguém que pregou o amor, a fraternidade, alguém iluminado, alguém que perto de Deus, e só isso. E eu não vou desfrutar do principal benefício
da sua obra, que é o quê? Proporcionar o perdão dos meus pecados e me dar a vida eterna. Os judeus aqui, eles experimentaram o mesmo problema que a samaritana experimentou. Quando Jesus, lá no poço, disse para a samaritana, mulher, que ela foi no poço buscar água. Ele disse, mulher, eu tenho água viva. Ela disse, é mesmo, Senhor? Pois então me dá dessa água para eu não precisar mais vir aqui no poço buscar. Ela não entendeu. Ela achou que Jesus podia dar a ela uma água fresca em algum canto, que lá da casa dela ela pudesse ter essa água, que não precisasse mais vir lá no poço. Jesus ia canalizar uma água direto para a casa dela e ela não ia precisar mais. Ela disse, Senhor, me dá dessa água. Os judeus aqui também enfrentaram o mesmo problema. Jesus disse, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Ele disse, como tu és o pão que desceu do céu? Não é filho de José? Não é filho de Maria? Nós não conhecemos os seus pais? Não conhecemos os seus irmãos? Como é que tu dizes que desceu do céu? Ou seja, eles também não entenderam quem era Jesus. Eles não discerniram a verdadeira identidade de Jesus. E o fato é que a identidade de Jesus, ela só é discernida espiritualmente. Você pode estudar, você pode ler a Bíblia, como muitos leem, e apenas veem ali um líder religioso, e veem ali apenas uma história que aconteceu no passado, mas nada mais do que isso. Por quê? Porque não conseguem ter discernimento espiritual para compreender quem é Jesus. Portanto, para nós compreendermos a identidade de Jesus, é algo que nós não discernimos apenas intelectualmente. Deus precisa revelar a Cristo a nós. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade de discernir. Por quê, pastor? Porque nós, naturalmente, nascemos, por conta do pecado, nós estamos mortos espiritualmente, nós estamos alienados de Deus. E um morto espiritual não consegue discernir espiritualmente nada. Você consegue se aproximar intelectualmente, você consegue olhar sociologicamente, economicamente, emocionalmente. Tem um autor aí que escreveu um livro, acho que é o Augusto Cury, que ele diz, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não sei se vocês já viram esse livro. Jesus era um psicólogo. Para outros, Jesus era um baderneiro que tinha um movimento revolucionário e que por isso foi morto pelo sistema romano, acobertado pelo sistema religioso judaico. Ou seja, nós podemos passar a vida toda a olhar para Jesus e não compreender. Por quê? Porque para nós compreendermos a identidade dele, é preciso que Deus revele a nós. Senão nós vamos ficar igual esses judeus aqui. Quem é Jesus? É filho de José e Maria. É um igual a nós. É uma pessoa da nossa comunidade. Como é que ele está dizendo que desceu do céu? E Jesus, ele concorda que para nós podermos conhecer a Deus, a Ele, é preciso que Deus faça alguma coisa. No versículo 44, olha o que é que Jesus diz assim, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, a iniciativa da revelação é de Deus. Você não conhece a Cristo porque um dia você acordou e... Eureka! Rapaz, pois não é que Jesus é Deus? Até ontem eu não sabia disso, mas eu acordei hoje e deu um estalo.
você se aproximou de Cristo, você se voltou para Cristo, sabe por quê? Porque o Pai que enviou a Cristo trouxe você a Ele. Não foi você que veio por você mesmo. Não foi você pela sua inteligência, pelo seu raciocínio lógico, disse, você chegou e estudou, e viu, e comparou, e disse, eu cheguei a uma conclusão, que Jesus é Deus. Não. Foi o Pai, se o Pai que enviou a Cristo não lhe trouxer. No versículo 45 diz, está escrito nos profetas, e serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, deixa eu lhe dizer, você e eu viemos a Cristo porque o Pai nos trouxe. Essa identidade de Jesus como o Salvador, como aquele que dá vida eterna, como aquele que perdoa pecados, ela veio a mim e a você porque Deus nos alcançou. Nós precisamos, para ter a salvação, nós precisamos conhecer a Cristo como o pão da vida. Cristo como aquele que nos supre espiritualmente. Cristo como aquele que nos salva, como aquele que é nosso sustento, nosso alimento espiritual. Jesus é o pão da vida. Para nós entendermos que Jesus é o pão da vida, somente por meio da revelação de Deus a nós. Se hoje eu e você conhecemos a Cristo como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo, se hoje nós estamos salvos, perdoados, o mérito não é nosso, mas de Deus, que em sua graça nos alcançou e se revelou a nós. E Paulo diz isso lá em Efésios, que pela graça, Efésios 2:8, pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, nós nunca ficaremos curados da doença. Qual é a doença? A condenação do pecado. Se o médico, que é Deus, não nos receitar o remédio correto, que é Jesus. Nós somos o paciente, Deus é o médico e Jesus é o remédio. Se o médico que é Deus não receitar o remédio correto, que é Jesus, para o doente que sou eu, nós nunca seremos curados do nosso pecado e da nossa condenação eterna. Jesus diz, qual é a vida eterna? João 17:3, que te conheçam a ti. Você precisa conhecer Jesus como o pão da vida. Tem muita gente que está vindo à igreja conhecer a Jesus como o pão desta vida, como aquele que vai lhe suprir, como aquele que vai lhe dar carro, como aquele que vai lhe dar casa, como aquele que vai resolver os seus problemas, que vai cuidar das suas necessidades físicas. Mas Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o alimento espiritual que eu e você precisamos. Se nós não conhecermos a Jesus como o pão da vida, como aquele que supre a nossa vida espiritual, nós morreremos cheios de bens, cheios de coisas, cheios de conquistas, mas nós estaremos perdidos eternamente. Por quê? Porque nós não conhecemos o pão da vida. E o pão da vida é aquele único que nos dá vida eterna. Segundo, Jesus como o pão da vida, Ele me ensina que a existência não está limitada a essa dimensão terrena. No versículo 40, ele diz o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E o final ele diz, e eu o quê? O ressuscitarei no último dia. Essa expressão, eu o ressuscitarei no último dia, ela está aqui no versículo 40, ela está no versículo 44, ela está no versículo 51 e ela está no versículo 54. Ou seja, por diversas vezes, Jesus falou que quem nele crê
será ressuscitado e desfrutará da vida eterna. Assim, Jesus deixa claro que a existência humana, ela não está restrita à vida, a esta dimensão deste mundo. Jesus é aquele que vai nos sustentar interiormente nesta vida, e quando essa vida biológica que eu e você vivemos, que é a vida física, quando elas terminar, Ele, por nos dar a vida eterna, por nos prometer ressuscitar no último dia, Ele vai continuar sendo a nossa fonte de vida para a eternidade. Portanto, a vida não vai findar quando você morrer fisicamente. Quando o seu coração parar de bater, quando o seu cérebro parar de funcionar, quando houver falência dos seus órgãos, a vida aqui terminar, ela não é o fim. Jesus mesmo disse mais na frente, lá em João no capítulo 14, no versículo 2, o texto que nós estamos lendo está no capítulo 8. Mas olha o que Jesus diz mais na frente em João 14, 2. Ele diz, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus fez essa promessa depois que ele ressuscitou. E antes dele subir ao céu e estar com os seus discípulos, deixar os seus discípulos e ir para junto ao pai, ele disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou preparar lugar. E no versículo 3 de João 14 ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, deixa eu lhe dizer, a sua vida não vai se extinguir apenas quando você morrer. A existência não é apenas aqui nesse mundo. Jesus disse, eu vou ressuscitar aquele que crê em mim no último dia. Querido, diante dessa verdade, de que a vida não está limitada, porque se Jesus fosse apenas o pão físico, se Jesus suprisse apenas a necessidade física, o compromisso dele era nos suprir enquanto estivéssemos vivos. Depois que eu morresse, depois que você morresse, ele não precisaria mais se preocupar com você. Por quê? Morreu, acabou, extinguiu a vida. Seria mais ou menos como um plano de previdência. Você faz uma previdência para que um dia, quando você parar as suas atividades laborais, quando você parar de trabalhar, quando você se aposentar, a Previdência continue dando a você um salário, um rendimento mensal, até o último dia da sua vida. Então a Previdência vai com você até a sua morte. Depois, acabou. Não precisa mais se preocupar. Por quê? Porque o compromisso dela foi com você até a sua morte. Se Jesus fosse apenas o supridor das minhas necessidades materiais, o compromisso dele comigo era enquanto eu estivesse nesse mundo. Terminou? Pronto. Mas Jesus disse, não, aquele que crê em mim vai ter vida eterna. E eu vou ressuscitá-lo. E eu vou preparar lugar. Agora imagine, irmãos, o lugar que Jesus está preparando durante todo esse tempo para mim e para você. Quando você vai receber uma visita na sua casa, aí você diz, eu tenho que dar uma faxina. Aí você passa um dia fazendo a faxina para poder dar uma boa impressão ao seu visitante. Com um dia você faz a faxina, deixa a casa um brinco. Agora Jesus está preparando um lugar para mim e para você. E Ele vai voltar. E esse lugar vai ser tão maravilhoso que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração do homem
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que você não pode se iludir com as coisas dessa vida. Ai, porque eu moro numa mansão no Aquaville, no Alphaville. Tu viu a mansão do Safadão, da Simone, da Simária, as coisas mais lindas. Ela aperta um botão, a cortina. Aperta outro botão, a cortina. Ah, porque o piso é mármore italiano de 1 metro por 1 metro. Irmãos, isso não é nada. Você viu o carro, a Ferrari do Cristiano Ronaldo? Não vou falar do Eike Batista, porque do Eike Batista já levaram, né? Do Cristiano Ronaldo. Sim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou no coração do homem o que Deus tem preparado. Jesus está preparando uma veste para mim e para você, não desenhada pelo Giorgio Armani, nem pelo estilista melhor que tem na Itália, do tecido mais fino. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus veste a erva do campo, o lírio do campo, que é hoje e que amanhã não é mais, de uma forma tão linda, que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu igual a um lírio do campo. Se Deus veste um lírio do campo, que é hoje e amanhã não é, imagine o que é que Deus tem preparado para aqueles por quem o seu filho morreu, por quem Jesus deu o seu sangue. Entende o valor que você tem diante de Deus e o que é que Deus está aguardando para mim e para você na eternidade? A vida, ela não está limitada, a existência não está limitada a essa dimensão. Diante disso, o que é que eu preciso fazer, pastor? Diante disso, eu preciso viver a minha vida aqui, em pureza, em santidade, aguardando essa bem-aventurança no céu, ao lado de Jesus, o pão da vida, que nos dá a vida eterna. Sabe o que é que Pedro diz lá na sua epístola, em 2 Pedro 3,7? Olha aqui, acompanhe comigo. 2 Pedro 3,7. Toda essa glória humana, todos os castelos, todas as mansões, tudo aquilo que o homem olha e se vislumbra, as riquezas, os iates, os navios, os palácios, as joias, as roupas. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para quê? Para o fogo. Até o dia do juízo. Isso aqui tudo vai virar pó. É que Pedro está dizendo. E da perdição dos homens ímpios. Olha o que ele diz no versículo 9, com relação à volta de Cristo. O Senhor não retarda a sua promessa. Essa promessa que ele fez lá em João 14:2, de ir preparar lugar e voltar. Pedro está dizendo aqui agora. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Está demorando muito, esse negócio que Jesus disse que vai preparar lugar, sei não, isso aí é só de H, porque esse negócio, que negócio demorado é esse? Pedro diz, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é o quê? Longânimo, ou seja, ele tem um ânimo longo, ele aguarda, ele é paciente. Para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o quê? Como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, o quê? Se queimarão. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não fique aí invejando ninguém. Não fique aí querendo, achando que vai ficar para semente. Isso aqui tudo, irmãos, um dia vai se acabar.
Pedro está dizendo que toda essa glória, toda essa riqueza, tudo isso vai se queimar. Versículo 11: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de Deus. Esse dia da vinda de Deus virá como ladrão de noite. Eu não sei quando Jesus vai voltar, você não sabe, e por isso que Pedro diz que eu tenho que viver no santo trato, em piedade, porque os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu, uma nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Versículo 17: portanto, amado, sabendo isto, que de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Paulo está dizendo, abra do olho. Cuidado com os enganos, para que você não caia da sua firmeza. Você está firme nos caminhos do Senhor? Pois continue firme. Não se iluda, não se fique vislumbrado com as miragens dessa vida, porque isso aqui tudo vai virar pó, tudo vai se desfazer. Os diplomas vão se desfazer, os anéis de ouro vão se desfazer, porque o fogo queima tudo. Já viram uma mansão pegando fogo? O fogo consome tudo. Já viram um carro pegando fogo? O fogo consome. Nós temos uma promessa de vida eterna. E Jesus foi preparar lugar. E Ele virá como ladrão de noite. Portanto, a recomendação para mim e para você no versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça na graça. Se você quer crescer, cresça no Senhor. Procure conhecer mais a Deus. Procure conhecer mais o Senhor. Essa é a verdadeira riqueza que você vai levar para a vida eterna. Porque o resto tudo vai ficar. Toda riqueza que acumularmos, que nos esforçarmos para ter nessa vida, ficará para trás. A única riqueza que nós vamos levar é o conhecimento do Senhor. Portanto, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Não seremos extintos com a morte. E deixa eu lhe dizer, também não iremos ficar reencarnando indefinidamente. O Espiritismo diz que você morre e depois você reencarna para que você possa melhorar, para que você possa se aperfeiçoar naquilo que você não viveu bem, não foi perfeito aqui, você vai reencarnar para poder ser aperfeiçoado. O que é que a Bíblia diz? Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso vindo o juízo. Uma só vez. Depois disso, meu querido, aguarda para o juízo. Não tem esse negócio de ficar reencarnando, voltando. Vocês já prestaram atenção que quando aqueles espíritos vêm e ficam falando lá nas pessoas, uma pessoa sempre quando reencarna, quem foi você? Ah, eu fui uma rainha da Inglaterra. Ah, quem foi você? Eu fui um comendador. Eu fui um conde. Eu fui isso, aquilo. Ninguém nunca foi um Zé Ninguém. Não, eu fui aquele ferreiro que ficava noite e dia na frente do fogo, esquentando ferro e fabricando espadas na Idade Média. Nunca vi ninguém dizendo que foi um ferreiro. Sempre foi alguém importante. Morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os mortos nada sabem
da nossa realidade aqui. Pastor, e é aquele que está lá na mesa branca, que diz que era minha mãe, que era meu pai? Ali é demônio. Digo isso sem medo de errar, porque é o que a Bíblia diz. Os mortos nada sabem, não se comunicam conosco. Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, quando eles morrem, estão lá no seio de Abraão e o outro está lá no inferno. Aí o que está no inferno diz: Senhor, deixa pelo menos eu voltar lá para poder avisar os meus parentes. Ele disse: não, vai voltar não. Lá tem gente pregando o evangelho, que eles lá escutem quem está pregando. Porque se eles não acreditam nos vivos, quanto mais nos mortos. Chegar lá uma visagem, chegar lá aquela mulher com o cabelo desse tamanho aqui, todo desgrenhado. Eu vim te avisar. Você vai acreditar? Já viram aquelas pegadinhas dos programas do cemitério lá, que aparece o fantasma, todo mundo corre, não quer dialogar. Jesus disse: não vai voltar, lá tem gente pregando a mensagem, que eles escutem, porque não tem comunicação entre quem está nessa dimensão e quem está na outra. Morre uma só vez e aguarda o juízo. No versículo 28 de Hebreus 9. Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Jesus vai voltar. Você pode ter certeza disso. Se você não tem certeza de mais nada nessa vida, você pode ter certeza de uma coisa: Cristo vai voltar. Por quê, pastor? Porque a salvação ainda não está completa. A salvação, ele morreu na cruz, nos perdoa o pecado, mas a criação de Deus como um todo, ela ainda não foi redimida. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A obra completa começou em Gênesis, mas parte do Apocalipse, que é o final, ainda não aconteceu. Então, veja, a obra de Deus, o propósito de Deus, ele vai de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos aqui nesse intervalo. E ela só vai ser completa quando Cristo voltar e ele estabelecer o seu reino, em que vivos e mortos, os mortos ressuscitarão e se juntarão. E ele vai separar uns à sua direita para a vida eterna e outros para a sua esquerda, para a morte eterna. Então, deixa eu lhe dizer. Cristo vai voltar. Jesus, como o pão da vida, nos supre não apenas nessa existência, nos dando aquilo que a gente precisa para sobreviver, mas Jesus, como o pão da vida, ele também nos supre para a eternidade, porque ele nos dá vida eterna. Jesus é tão bom, irmãos, que ele cuida de nós hoje e cuida de nós na eternidade. Onde é que está isso? Marcos capítulo 10, versículo 29. O que é que Jesus promete àqueles que o seguem? Ele diz o seguinte, Marcos 10, 29, acompanhe comigo. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tendo deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, riquezas, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, tanto quando já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo? Quando eu, por amor do evangelho, eu renuncio às coisas desse mundo, e que por causa que eu me converti, por causa da minha conversão, eu perco bens, porque muitos cristãos que se converteram tinham os seus bens tomados.
Muitos que se converteram eram expulsos de casa, perdiam pai, mãe. Por quê? Porque perdiam o convívio familiar, porque eles consideravam que aquela pessoa, por ter se convertido a Cristo, ou deixado o judaísmo, ou hoje que muitos que se deixam o islamismo, eles são renegados, eles são expulsos de casa, a família não reconhece, o pai tira o direito de herança, a pessoa perde tudo, porque se converteu ao cristianismo. E Jesus está dizendo, ó, todos aqueles que perderam nessa vida, perderam porque morreram não, porque perderam convívio, pai, mãe, bens, tomaram tudo. Jesus disse, olha, eu vou acrescentar outros, porque você vai nascer numa nova família, a igreja. E eu vou acrescentar a você, pais, mães, irmãs, vou colocar na sua vida pessoas para agirem como seu pai, para agirem como a sua mãe, para agir como seus irmãos, para você ter amigo. Vou colocar na sua vida suprimento, bens, eu vou te dar, você não vai ficar no prejuízo por me seguir. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Isso nessa vida e no futuro, na era vindoura, a vida eterna. Isso é o que está prometido. Então, Jesus como pão da vida, Ele me ensina que a minha vida não está restrita a essa dimensão. Há uma nova dimensão que me aguarda e aguarda todo aquele que nele crê. Jesus como pão da vida é a fonte de vida eterna. E só nele nós podemos desfrutar dessa vida. Na dimensão espiritual e na dimensão física. Quando essa dimensão física acabar, nós vamos poder desfrutar a dimensão celestial. Quando essa vida terminar, quando esta dimensão física terminar, há uma dimensão física nos aguardando na eternidade. Jesus quer ser o meu e o seu pão da vida. Que nessa manhã você possa entender, você possa se voltar para Ele, você possa compreender que verdadeiramente Ele é tudo o que você precisa na sua vida, tanto nessa dimensão quanto na eternidade. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.